e por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Outra vez, e por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. É a palavra que João está falando dos samaritanos que creram nas palavras de Jesus, do que a mulher tinha falado com ele e depois por ter ouvido o próprio Jesus falar, não é? Agora vamos dar João 6,44 também. João 6,44 agora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem a outra partezinha aqui que Jesus fala que todos serão ensinados também por Deus. Então, toda pessoa ela vai passar a ser ensinada por Deus quando ela tiver entrado no estágio da experiência pessoal e ativa. Quando a pessoa que se relaciona diretamente com a palavra de Jesus, né, os samaritanos creram na palavra de Jesus, porque tiveram contato com ele, com a palavra dele. E como lá ele falou, todos serão ensinados por Deus. A partir do momento que creram nele, passaram a ser ensinados pela palavra dele. Então, nesse tempo em que as pessoas estão passivas, se contentando somente em ouvir as pregações nos cultos e em qualquer lugar, e não tem uma ação direta no texto bíblico, na palavra escrita, esse ensino fica fraco, fica superficial. Então o efeito dessa palavra de Jesus na mulher samaritana e nos samaritanos, em que eles creram na palavra dele, porque eles ouviram diretamente de Jesus. Então, para nós hoje é muito importante sempre lembrar disso. Eu estou sempre falando, nós temos que ouvir primeiramente diretamente de Jesus. Como que isso ocorre? No momento em que estamos no texto bíblico fazendo a leitura, aquele momento que a gente prepara, decide, reservar hora X, tempo X para fazer a leitura, a meditação. É nesse momento que o efeito da palavra direta de Jesus está sendo exercido sobre nós, sobre a nossa vida. Depois que a gente passa esse tempo com Jesus, de leitura da palavra dele, ouvir dele, agora a palavra escrita, porque ele não fala mais pessoalmente, porque ele não está mais na terra. Pode falar ao nosso espírito, aos nossos pensamentos, de alguma maneira, pode sim, mas a maneira, o modo estabelecido por Deus, que é uma regra, é através da palavra escrita, que ele deixou escrito. Se ele deixou escrito, se ele orientou pelo Espírito Santo que fosse escrito, é porque é para ser lido. Para ser lido. Então, depois que a gente sai daquele momento com Deus, de ler a palavra, aí vai entrar a literatura, os livros que os irmãos escrevem para nos auxiliar melhor na interpretação de parte da Escritura, e CDs, DVDs, algum programa evangélico, e até os congressos e as conferências são formas secundárias para Deus nos falar, não é? A pessoa pode fazer parte do melhor seminário do mundo, não é? Sobre todos os temas de Deus, mas se ela vai para lá e é uma pessoa que não tem disposição no seu dia a dia para ter relacionamento com Deus,
comunhão com Deus, não se prepara, não se organiza, vive a sua vida de qualquer maneira e não encontra tempo para ler a palavra de Deus, praticamente é tempo perdido, não é? Porque quem é do céu, procura quem é do céu. E há uma moda realmente no nosso tempo, em que muitas pessoas separam os encontros de conferências, congressos, o que seja, os ajuntamentos, para ter uma comunhão com Deus. Aí passa uma semana de congresso, e o resto da existência? E o resto do ano? Como que vai ficar? Então é aquela mesma coisa, a gente almoça quantas vezes por semana, não é? Ou melhor, nós nos alimentamos quantas vezes por dia, não é? Manhã, tarde e noite. Então nessa relação com respeito a ter fome de Deus, fome de justiça, como que está a saúde espiritual dos discípulos de Jesus da última hora, se não se alimentam dele de manhã, de tarde e de noite, só uma vez por semana nos cultos dos domingos, alguns só nos congressos, só nas conferências, e outros levam a vida como se Deus nem existisse. Lembram de Deus quando a morte chega, quando a doença chega, não é? E há um grande engano nisso aí, das pessoas que buscam Deus somente no momento da aflição. E foi criado um ditado que eu não vejo como algo bíblico, que aqueles que não vêm a Deus por amor, vêm pela dor. Não existe isso na Escritura. Eu pelo menos não encontrei um conceito desse tipo na Escritura, dessa maneira. O que nós encontramos na Escritura é um convite ao arrependimento, de Gênesis e Apocalipse. É Deus convidando a sua criatura, a humanidade, para um encontro com Ele de arrependimento. Não que Deus não vai ajudar as pessoas na hora da aflição, Ele faz isso naturalmente de muitas maneiras e na maioria das vezes sem as pessoas saberem. Mas a palavra básica, centralizada na Escritura, as palavras que a mulher samaritana ouviu de Jesus, as palavras que os samaritanos ouviram de Jesus e que nós ouvimos também, que estão registradas na Escritura, é uma palavra de convite para o arrependimento, para a restauração da vida, para o novo nascimento. Então o crer nele depende do quanto a pessoa quer ir a sua palavra, ouvir diretamente da sua palavra para ser transformada. E por isso que nós estamos falando bastante sobre a história da Bíblia, porque a história da Bíblia é a história de Deus, é a história da igreja, é a história dos discípulos de Jesus e é a história das nações, é a história da Bíblia, né? Porque ela passa pela história, pelo curso da história e fazendo o quê? Transformações na vida das pessoas, não é? Então é essa palavra que nós estamos buscando e querendo todos os dias para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Então, partindo aqui desses dois versículos que a gente leu, não é? Que sobre a palavra, né? Nós cremos em Jesus por causa da sua palavra que nos é falada. E então, no capítulo 6 de João, não é? Que está na nossa lista, que é do versículo 22 ao 70, só que eu não vou ler hoje todos os versículos, não é? Como tenho falado, eu vou só olhar aqui uns detalhes dessa parte do texto, sobre esse tema que Jesus desenvolve aqui, em que ele se apresenta como o pão da vida, que é uma outra expressão para a palavra, né? Pode a palavra alimentar? Pode. Inclusive a palavra, a expressão, da maneira como ela é proferida, ela pode provocar medo ou provocar coragem, né? Uma expressão pode desestabilizar alguém ou estabilizar alguém. A palavra tem esse poder.
E tanto é que Jesus disse para o diabo que a palavra de Deus é capaz de alimentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui em João 6, nessa parte do versículo 22 até o 70, Jesus, nessa conversa aqui com os discípulos, com os fariseus que estavam presentes, ele se declara a palavra que alimenta, usando a expressão pão da vida, pão que caiu do céu, maná que caiu do céu. E a gente pode juntar essas palavras aqui com o capítulo 1 de João 1, que inicia dizendo que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? E todas as coisas por ele foram criadas, nada do que foi feito se fez. Por intermédio de quê? De um ser chamado Verbo, o próprio Cristo, que também se denomina como a própria palavra, né? Se alguém nos perguntar assim, quem é Jesus? Nós podemos responder, ele é a palavra. Como que ele é? Ele é uma pronúncia. Como que se identifica ele? Alguém que expressa pensamento, a própria expressão do pensamento, né? Porque ele é a própria expressão da existência, e tudo que vem à existência vem pelo falar, né? E quantas coisas ele falou em Gênesis 1 e 2, quantas coisas ele falou? Muito mais daquelas que estão escritas nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis é apenas um brevíssimo resumo de milhares de coisas eternas que ele pronunciou por ocasião da criação. Nós só temos um pequeno detalhe, né? Porque lembrando de Johnny, que escreveu o livro O Céu, né? O que ela diz lá em alguma das suas palavras? Que o que nós vemos diante dos nossos olhos será exponenciado 100 vezes mais, será elevado à 100ª potência, 100 vezes mais na eternidade, tudo muito 100 vezes melhor. Então imagina a criação, que ele pronuncia sobre a criação, e as coisas aparecem e existem, e tudo isso aí multiplicado 100 vezes mais para a eternidade, para novos céus e nova terra, não é? Então ele é o que? Jesus é quem? Um verbo criador, uma palavra criativa, o próprio ser criativo é ele. Então de quem que a humanidade deveria estar se alimentando? Das palavras dele. Mas a humanidade está se alimentando de muitas palavras. Nem cabe aqui dizer quais são, mas todos nós sabemos de que a sociedade se alimenta, não é? Dos seus livros, dos seus conceitos, das suas mídias, das suas modas, dos seus status quo, né? Uma multidão de informações que tem contribuído para a destruição, né? Jesus é esse ser criativo, e nós cremos nele a partir do momento que temos contato com a sua palavra e queremos saber da sua palavra. Aí, alguns versículos aqui desse capítulo 6 de João, para lembrar. O versículo 27 chama muito a minha atenção. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna. Foi o que a mulher samaritana encontrou nele, nas palavras dele, a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. É a pessoa dele, essa comida que a gente deve trabalhar, que é pela palavra de Jesus. Tem um texto aqui de João 12, 25, eu vou ler ele. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Relacionada à palavra trabalho, o muito que a sociedade trabalha para ter e possuir as coisas, faz com que ela odeie a Jesus, na verdade, né? E ama a sua vida própria.
isso vai acarretar em que ela vai perder a sua vida eterna, não terá a vida eterna. Então esse trabalhar aqui, como Jesus fala, pela comida, trabalhar pela comida que permanece, não pela que perece, é relacionado com essa palavra aqui. Quem ama a sua vida na terra, no caso, perdê-la-á, porque trabalha por uma comida que perece. Né? E quem odeia a sua vida aqui na terra, ou seja, que não trabalha tanto para ter bens, vai ganhar a sua vida. É esse que ama a sua vida de fato. O texto é de Mateus 10, 34. Vou ler um pedacinho. Mateus 10, 34. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Ele está colocando aqui as relações familiares também, como algo que, se a gente julga como mais importante do que a Jesus e a sua palavra, isso compromete a nossa vida com Deus. Está relacionado com essa questão que ele fala, trabalhar pela comida que permanece. Então, trabalhar pela comida que permanece é trabalhar por tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus em primeiro lugar, não é? E as outras coisas da vida, que são coisas necessárias, que nós precisamos fazer, nós sabemos, elas se tornam secundárias, na verdade. E o que ocorre, que a sociedade moderna nos ensinou, e nós absorvemos isso, e nesse tempo sabemos que é difícil se livrar desse modo de existência, aonde a existência temporária se tornou primeiro lugar, e a existência permanente, que é a vida com Deus e a palavra de Deus, se tornou em segundo lugar. Então, como até diz a Johnny mesmo no seu livro, o que é temporário precisa ser absorvido por aquilo que é permanente. Tanto é que ela chega na conclusão consciente de que a sua enfermidade é um mal, em parte sim e em parte não, porque ela entendeu no seu espírito que a sua enfermidade é temporária, não é para sempre, e que a sua cura será permanente e para sempre, quando ela receber o seu corpo glorificado. É o entendimento. E no entendimento falso, no entendimento do anticristo, a maioria das pessoas dão importância ao que é do aqui e do agora, não aquilo que é do amanhã, que é as promessas de Deus. Aquilo que agora nós não podemos tocar, mas podemos crer pela fé que são reais. Então, essa mulher samaritana que encontra com Jesus, os samaritanos que dizem que creram nele por causa das palavras dele, entenderam que nele estava a vida de fato, né? E nessa palavra de João 6, que Jesus está falando, eu sou o pão do céu, trabalhai pela comida que permanece, está tudo relacionado, que Jesus é o primeiro em tudo, e que a vida está nele. Quando ele fala que quem ama a sua vida, perdê-la-á, porque trabalha para a vida temporária, vai perdê-la. E quem não deixa pai e mãe, enfim, coisas que julga ser importante mais do que a Deus, vai perder também, porque se torna prioridade, em detrimento do que deveria ser realmente prioridade, que é a pessoa, a existência de Deus e o relacionamento com Deus. Então, esse texto, né, está ali na lista, e a gente já leu, e apresenta Jesus assim, sendo ele a pessoa que nos sustenta, e é nele que a gente precisa fazer uma coisa muito importante. Eu tenho feito isso e a gente, como igreja, precisa estar sempre juntos, é uma necessidade para estar nos animando a fé, porque mais do que nunca, nesse tempo,
a gente precisa estar perguntando: Deus, como eu posso fazer para melhorar a administração do tempo, né? Estar vigiando o tempo, sabendo cuidar da vida presente, mas mesmo assim conseguir encontrar tempo para estar com Deus, separar tempo para estar com Deus, né? A gente observa a vida, né? E em todo lugar é igual. Todas as pessoas conseguem trabalhar, fazer os seus estudos, conseguem, em meio a todo o tumulto da existência, sempre durante o ano inteiro, consegue separar tempo para o momento do lazer e do descanso, porque é algo importante, não é verdade? Então, na verdade, todas as pessoas têm tempo. O que está ocorrendo com a nossa geração, os irmãos estão vendo um pouco da história, né? Estão percebendo qual é a prioridade da vida deles, não é? Eles trabalhavam para se sustentar, trabalhavam, mas fica muito claro pelo registro da história que eles abriam mão de muitas coisas que poderiam fazer para cuidar de quê? Do reino de Deus. Imagina se as pessoas que se envolveram com a interpretação da Bíblia, numa época em que muitos livros foram escritos, muitos livros confusos, parecidos com a Bíblia, parecidos com os livros inspirados, e espalhados por toda parte. Imagina se essas pessoas se dessem ao luxo de tirar férias de verão. Isso não existe. Ficar 3 meses na praia, ou qualquer lugar que seja, eles não conseguiriam fazer com que a Bíblia chegasse nas nossas mãos. Eu sempre penso isso. Eu acho que algo no nosso tempo deveria levar essa cristandade, pelo menos, a pensar um pouco e lembrar que isso que chegou nas nossas mãos não foi de qualquer maneira, não foi de pessoas tirando férias o ano todo ano, todo verão, férias de meio de ano, fim de semana de folga. Eles não iam conseguir nunca, jamais, fazer com que a Bíblia chegasse em nossa geração. Não chegaria se eles não confinassem a vida deles para que isso fosse possível. Não chegaria em nossas mãos. Então, só o fato da história da Bíblia e o fato dela estar em nossas mãos seria para essa cristandade se quebrar diante de Deus e procurar fazer alguma coisa a mais em função desse mundo, algo mais de contribuição para desenvolver o reino de Deus, porque temos uma cristandade que vive de uma maneira como se a Bíblia fosse editada como um livro qualquer, em qualquer editora por aí. Não foi, né? A história da Bíblia é uma história viva. A Bíblia é um ser vivente. Então imagina só, eles perderam a vida deles, eles não trabalharam pela comida que perece, eles creram nas palavras de Jesus, eles com certeza muitos tiveram que deixar para trás pai, mãe, filhos, muitas coisas importantes. O William Carey, por exemplo, que foi para a Índia, na Índia ele sepultou a sua mulher lá na Índia, teve os filhos adoecidos na Índia, um trabalho sem sucesso, e Deus usou ele na Índia para que a Bíblia fosse traduzida para a língua da Índia. Foi para isso que Deus usou lá, né? E se ele não fosse abnegado, resistente à sua fé, a Índia não teria a palavra de Deus. E assim é a história da Bíblia em toda parte do mundo. Então esse trabalhar pela comida que permanece é um trabalhar em vários sentidos. Citar pelo menos um ou dois ou três. O primeiro sentido é pela minha salvação e pela melhoria da minha comunhão com Deus e pelo prazer de Deus que está em mim. O segundo motivo é ser alguém que contribua para a propagação desse reino, de maneira como o reino merece ser propagado, merece ser divulgado. Essa deveria ser a ocupação número 1 dos discípulos de Jesus da nossa geração, não é? O trabalhar por essa comida é isso,
está envolvido no que diz respeito ao reino de Deus. E para nós, de uma forma particular, muito singular, nessa hora da hora final, que todos sabem que estamos na hora final, é estarmos mais vigilantes e mais indagativos acerca das profecias que restam para serem cumpridas. Porque quando Jesus estava para nascer, havia a indagação dos primeiros discípulos acerca do seu nascimento, quando seria, de que forma seria, aonde seria e como seria o seu governo. Essa era a indagação da igreja de Jesus na ocasião próxima ao seu nascimento. E quando ele nasceu, foram poucos que conseguiram reconhecer quem ele era da sua época. Agora, nós estamos em um estágio da história da igreja em que estamos numa mesma dimensão de indagação. Olha, a igreja do ano 1, ou dos 5 primeiros anos da história da humanidade, a partir de Cristo, ela indagava acerca do nascimento. Agora, essa igreja, nós, no nosso tempo, temos uma indagação acerca da sua volta. Há 2000 anos atrás se indagava sobre o nascimento do Messias. Agora, 2000 anos após, uma indagação profunda, cheia de paixão, cheia de expectativa, é uma indagação acerca do momento em que o Filho do Homem está para aparecer nas nuvens, a qualquer segundo, a qualquer momento. Esta é a indagação para esta geração. Mas dentro dessa geração tem uma comunidade que não está nem aí. Estão comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, como nos dias de Noé. Não estão nem aí. E são evangélicos. E a sociedade que não crê em Cristo, que se diga. Porque aonde está a indagação de uma sociedade que se diz rendida a Jesus Cristo? Qual é a conversa dessa sociedade? Quais são os projetos que ela tem? Puxa as pessoas para a conversa e começa a escutar o que elas falam. Quais são os projetos de vida que ela tem? Vê se percebe se há vestígio de uma conversa, um suspiro. Ora, vem Senhor Jesus. Existe esse suspiro na comunidade evangélica? É isso que a gente escuta? Se dá corda para a conversa, o que a gente vai escutar muitas vezes? Planos terrenos, projetos terrenos, desejos terrenos. E uma volta de Jesus muito remota, muito distante. É por quê? Porque a sociedade presente trabalha por aquilo que é temporário, por aquilo que não é permanente. Uma sociedade que ama a sua vida no mundo. Não é verdade? Uma sociedade que ama esse tempo e que não tem, praticamente negando pelo comportamento, não tem a menor expectativa e um desejo que esse dia chegue. E para aqueles que estão vigilantes, eles estão indagando sobre as profecias, os últimos acontecimentos, o sinal de Deus maior no mundo, que é a nação de Israel, todo o processo político, né, relacionado a ONU e toda essa questão do mundo do Oriente Médio e as nações mundiais em si, relacionada a esses fatores sociológicos, também geográficos e econômicos da história de Israel, relacionado às nações, porque a palavra de Deus traz as pistas e a informação sobre essa nação, e que há o plano de Deus de ser glorificado nesta nação. Então, cadê o pão do céu? Cadê o maná do céu? Cadê aquele que é a comida? Porque as pessoas nesse tempo têm comido de quê? Da mesa de Nabucodonosor, né? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, quando estavam na prisão: nós comeremos ervas, não comeremos o que será servido dos manjares do rei.
E a sociedade presente, a cristandade presente, ela quer se alimentar do melhor dessa terra, que é a pregação comum hoje que